Chukotka fica no extremo nordeste da Rússia. Faz fronteira com o Mar de Chukotka, o Estreito de Bering e o Oceano Ártico. É a região habitada mais próxima do Alasca. Abrange mais de 700 mil quilômetros quadrados. A maior parte do território é tundra, costa gelada ou cadeias de montanhas. O solo permanece gelado pelo permafrost. O gelo cobre o terreno durante a maior parte do ano. No inverno, há semanas sem luz solar. No verão, o degelo transforma as estradas em cursos de água. Há vulcões extintos, rios que correm apenas durante alguns dias e lagos que desaparecem sob a neve. O vento sopra forte durante todo o ano. As temperaturas descem abaixo dos 50 graus. As nevões podem durar dias. Algumas áreas não foram totalmente mapeadas. A distância a qualquer capital é superior a 1000 quilômetros. Tudo é distante, tudo é exposto, mas as pessoas vivem lá. Como viver num lugar assim? E o que guarda este território gelado? Bem-vindo a Mundaré. Vamos começar. Onde a Rússia acaba, o início de Chukotka. Chukotka situa-se no extremo leste da Rússia, a cerca de 80 quilômetros da fronteira com o Alasca. Durante milhares de anos, grupos nômadas viveram ali, caçando, pescando e recolhendo tudo o que a terra oferecia. O clima impediu qualquer contato externo durante séculos. A história começou muito antes do surgimento da Rússia como país. Os primeiros povos a viver aí falavam as suas próprias línguas e seguiam modos de vida distintos dos do resto do continente. Há milhares de anos, a passagem pelo Estreito de Bering permitiu o intercâmbio de pessoas entre a Ásia e as Américas. Esta faixa de terra tornou esta área uma via fundamental para o movimento humano. Com o tempo, o gelo bloqueou as saídas e a área tornou-se inacessível. Sem estradas nem acessos fáceis, viajar para lá demorava dias, mesmo com animais para transportar coisas. A partir do século XVII, as expedições russas começaram a avançar para leste. Ao chegarem a estas terras, encontraram os povos locais organizados. Os Chukchi, que viviam em grande parte da região, não aceitavam a entrada de soldados russos nem o controle das suas terras. Houve batalhas, emboscadas e várias campanhas militares que não alcançaram o domínio imediato da região. Passaram quase 100 anos até que Moscovo conquistasse ali uma presença estável. No século XVIII, com mais soldados e uma política mais assertiva, o Estado conseguiu estabelecer alguns postos de controlo. Foram construídos postos militares e religiosos, e tomadas medidas para incorporar os povos locais no sistema imperial. Muitos grupos indígenas mantiveram os seus costumes afastados das áreas patrulhadas. Durante o Império Russo e posteriormente sob o controle soviético, Chukotka manteve-se isolada do resto do país. As montanhas, o frio extremo e a falta de estradas tornavam as viagens entre regiões demoradas. Veículos especiais, trenós puxados por cães ou voos de helicóptero eram os meios de transporte mais comuns entre as povoações. Durante a era soviética, foram construídas bases militares e pistas de aterragem. Estas estruturas eram utilizadas para fins estratégicos. Algumas aldeias permaneceram sem serviços básicos ou ligações a outras áreas. Os aviões entregavam combustível, alimentos e medicamentos quando o tempo o permitia. Durante semanas a fio, vários povoados ficaram sem contato externo. Após a queda do sistema soviético, os problemas de ligação continuaram. Grande parte da população mais jovem partiu. A ajuda chegava sazonalmente e muitas das melhorias prometidas nunca foram implementadas. Em várias partes do território, as viagens só podiam ser feitas em pequenos aviões ou barcos quando o gelo o permitia. A localização também influenciava o controle do tráfego. Por ser vizinha dos Estados Unidos, Chukotka tinha regras especiais para a entrada de visitantes. Durante anos, foram exigidas autorizações, mesmo para cidadãos russos que não eram locais. E isto manteve a região fechada por mais tempo, com aqueles que sempre lá estiveram. Povos ancestrais do Ártico Oriental. Vários povos nativos viveram em Chukotka durante séculos. Entre eles, encontram-se os Chukchi,
os Yupik siberianos, os Evenes e alguns grupos mais pequenos. Cada um tem as suas próprias raízes, formas de organização e modos de vida que se mantiveram ativos ao longo do tempo. Os Chukchi ocupam grande parte do território há gerações. Dividem-se em dois grupos com base na sua atividade principal: os que pastoreiam renas e os que vivem perto do mar, pescando e caçando mamíferos marinhos. A sua língua pertence a uma família linguística diferente da maioria das línguas russas. Os Yupiks siberianos habitam principalmente a zona costeira junto ao Estreito de Bering. Têm tradições intimamente ligadas ao gelo, ao mar e aos animais do Ártico. Constroem as suas casas adaptadas ao frio, mantêm rituais familiares e comunicam numa língua que partilham parcialmente com os Yupik do Alasca. Os Evenes, por sua vez, vivem mais para o interior, em zonas montanhosas e cobertas de tundra. O seu modo de vida está centrado no pastoreio de renas, no movimento constante e na ligação aos ciclos naturais. Durante os meses mais quentes, deslocam-se de um lugar para outro. Quando chega o inverno, ficam alojados em abrigos preparados para o frio intenso. Grupos mais pequenos, como os chuvanos e os coriaques, também fazem parte deste mosaico. Embora menos conhecidos, mantiveram os seus modos de vida através da tradição oral, do trabalho partilhado e das celebrações locais. Cada um tem as suas próprias crenças, as suas próprias palavras e a sua própria forma de compreender o ambiente. As relações entre os diferentes povos nativos nem sempre foram próximas. Em alguns casos, partilhavam rotas ou territórios. Noutros, mantinham uma certa distância para evitar cruzamentos durante a caça ou a criação de animais. Com o tempo, alguns costumes misturaram-se, mas a maioria das comunidades manteve a sua identidade separada. A chegada de oficiais, soldados e missionários russos alterou parcialmente o equilíbrio original. Foram estabelecidos postos de autoridade do Estado em locais estratégicos. Alguns líderes locais foram obrigados a colaborar com as novas autoridades. Outros permaneceram com os seus grupos em zonas remotas, sem contato regular com os recém-chegados. O processo de registro estatal dos povos indígenas trouxe censos, classificações e rótulos que nem sempre correspondiam à forma como se viam. Por vezes, comunidades distintas eram agrupadas sob um único nome. Isto causava confusão entre aqueles que tentavam manter claras as suas diferenças culturais. Durante o século XX, várias tentativas de integrar os povos indígenas na estrutura estatal incluíram escolas, trabalho em quintas coletivas e recolocação em novas aldeias. Muitas famílias foram transferidas dos seus assentamentos tradicionais para centros organizados pelo governo. Aí, viviam ao lado de outros grupos com línguas e costumes distintos. Apesar destas mudanças, muitos continuaram a usar a sua língua em casa, celebrando os seus festivais e ensinando os jovens a navegar na neve, a caçar animais ou a confeccionar roupas tradicionais. O conhecimento foi transmitido de geração em geração, mesmo em contextos onde o russo era obrigatório na escola. Hoje, algumas aldeias mantêm a sua língua como língua principal. Outras combinam-na com o russo. Várias comunidades locais continuam a pastorear renas, a pescar no verão e a reunir-se em feriados importantes. Embora o contato com o mundo exterior tenha aumentado, a vida cotidiana continua a ser marcada por costumes antigos. Viver na parte mais fria do planeta Chukotka tem um dos climas mais extremos do planeta. Está coberta de neve ou gelo durante a maior parte do ano. As temperaturas podem descer para mais de 50 graus Celsius negativos no inverno e, no verão, raramente sobem muito. A estação quente é curta e nem sempre chega com um degelo completo. Os ventos árticos sopram fortemente em muitas áreas abertas. Nas costas, o ar é tão úmido e frio que congela a pele em questão de minutos. No interior, o clima torna-se mais seco, mas igualmente gelado. As tempestades podem durar dias e deixar espessas camadas de neve nos telhados, estradas e casas. Nas cidades, os edifícios são concebidos para resistir ao frio. Os canos correm acima do solo para evitar que congelem. Os telhados são inclinados para evitar a acumulação excessiva de neve. As janelas têm vidros duplos ou triplos, e o aquecimento é alimentado por geradores, carvão ou gás.
Durante o inverno, a escuridão é constante em algumas zonas. Nos meses mais rigorosos, a luz solar é quase imperceptível. Em alguns dias, apenas uma luz fraca dura algumas horas. No verão, porém, o sol pode estar presente quase todo o dia. Em alguns locais, não se põe durante semanas. A falta de luz no inverno afeta o ritmo de vida. Muitas pessoas ajustam os seus horários para trabalhar apenas com iluminação artificial. As lâmpadas potentes são utilizadas em casas, escritórios e até mesmo nos corredores dos edifícios. Nas escolas, as crianças chegam com lanternas nas mochilas. A geada começa cedo, por vezes no final de agosto. A neve pode aparecer em setembro e manter-se até maio ou junho. No norte do território, algumas zonas têm neve durante 10 meses. O gelo marinho cobre partes da costa, bloqueia as rotas de transporte e altera o comportamento dos animais. Na primavera, o degelo traz lama, poças de água e estradas intransitáveis. Muitos veículos ficam atolados no solo mole. Durante este período, os helicópteros são o meio de transporte mais estável. As motos de neve também são utilizadas, mesmo quando parte do solo já derreteu. As pessoas estão habituadas a vestir-se em camadas. Usam peles, lã grossa e botas especiais. Cada família mantém roupa adaptada ao clima da sua região. Nas aldeias nativas, as vestes tradicionais ainda são comuns. São feitas para resistir ao vento e à neve sem perder a mobilidade. Os animais também se adaptam ao clima. As renas formam rebanhos compactos para se protegerem do vento. As raposas do Ártico mudam de cor. As aves migratórias permanecem aí apenas durante o verão. Os ursos polares aparecem nas zonas costeiras, onde o gelo marinho é mais espesso. O clima define a forma como as pessoas vivem em cada aldeia. Afeta os horários, a alimentação, o transporte e as decisões diárias. As pessoas planeiam as suas atividades de acordo com o clima. Os mapas meteorológicos são consultados nas rádios locais, em grupos de mensagens ou em cartazes afixados em edifícios públicos. Apesar do frio, alguns costumes persistem. As famílias caminham na neve, os jovens brincam no gelo e os idosos sentam-se à janela a observar a neve a cair. O tempo dita tudo, desde o que veste até o que pode fazer nesse dia. Tudo o que fazem todos os dias para continuar. Viver em Chukotka exige adaptação às condições adversas. A maioria das pessoas organiza os seus dias de acordo com o clima, a disponibilidade de mantimentos e as distâncias entre os locais. Nas pequenas aldeias, as casas estão agrupadas perto de fontes de energia e serviços. Nas cidades, os blocos de apartamentos estão ligados por passadiços fechados para evitar o frio extremo. A comida chega de avião ou de barco durante o verão. Os produtos frescos são entregues em poucas horas porque não duram muito tempo. No inverno, a conservação dos alimentos é mais comumente feita por congelação natural. Cada família armazena carne, peixe e pão em zonas frias da casa ou em espaços abertos onde a temperatura se mantém abaixo de zero. Nas lojas, os preços costumam ser elevados. Tudo custa mais devido ao transporte. Os habitantes locais compram o que precisam e revezam-se para receber grandes encomendas quando as entregas são feitas. Algumas comunidades distribuem alimentos entre vizinhos se os mantimentos forem escassos. Partilhar é costume em épocas em que não há o suficiente para todos. O trabalho concentra-se em poucos setores. Muitos homens dedicam-se ao pastoreio de renas, à pesca ou a trabalhos de manutenção em serviços básicos. As mulheres trabalham em escolas, centros médicos ou em cargos administrativos. Os jovens que não migram ajudam nas tarefas familiares ou procuram emprego em atividades específicas. O aquecimento é uma prioridade. Em algumas aldeias, funciona com caldeiras centrais que distribuem o calor através de tubagens. Noutras, cada casa tem fogões individuais. O carvão, o gás ou a lenha são utilizados, dependendo da disponibilidade. Cortar lenha faz parte da rotina em algumas áreas. O carregamento de combustível é também uma tarefa diária. A água potável é armazenada em grandes tanques. Por vezes, é entregue por caminhão. Em vários locais, a água é fervida antes de ser consumida. As tubagens podem congelar,
por isso estão acima do solo ou isoladas com materiais especiais. Os chuveiros, casas de banho e cozinhas são concebidos para usar pouca água e manter o calor. As crianças frequentam a escola com roupa térmica. As aulas seguem horários rígidos. Em alguns casos, existem internatos para alunos que vivem longe. O ensino é em russo, mas algumas escolas também ensinam a língua local. Os professores adaptam o conteúdo à realidade local. Os centros de saúde atendem emergências e doenças comuns provocadas pelo frio. Os médicos trabalham com fornecimentos limitados. As transferências para hospitais de maior dimensão são feitas de helicóptero ou avião, se o tempo o permitir. As clínicas locais armazenam medicamentos básicos e registram cada paciente em papel ou em bases de dados digitais simples. As comunicações operam via satélite. Nas cidades maiores, o serviço de internet é limitado. O serviço telefônico sofre atrasos ou é interrompido durante tempestades. Algumas famílias utilizam rádios ou comunicam através de mensagens gravadas em aparelhos passados de mão em mão. As notícias são discutidas em voz alta ou impressas em folhas soltas. As atividades sociais são poucas, mas constantes. As famílias reúnem-se nas casas dos vizinhos. Os feriados são celebrados com música e pratos preparados com ingredientes locais. Algumas aldeias têm salas comuns onde se vê televisão ou se realizam reuniões comunitárias. Cada um adapta-se ao que tem, sem depender de luxos. Os residentes de Chukotka seguem uma rotina distinta. Cada passo é concebido para suportar o frio, conservar os recursos e sustentar a vida diária sem falhas. Colinas, gelo e cores. Estas são as suas cidades. Anadyr é a capital de Chukotka. Situa-se nas margens do Mar de Bering, numa zona com colinas, vento constante e vistas panorâmicas para o gelo. Os edifícios estão pintados com cores vibrantes para se destacarem na paisagem branca. No inverno, as ruas estão cobertas de neve, e o gelo forma espessas camadas em redor das casas. A cidade está ligada ao aeroporto por uma estrada de terra batida que se transforma em lama no verão e congela no inverno. Durante metade do ano, a travessia do rio é feita por um caminhão especial que viaja sobre o gelo. Durante outras estações, é utilizado um barco para viajar entre as duas margens. Anadyr possui lojas, hospitais, escolas, escritórios governamentais e algumas instalações militares. Existe também um porto que opera apenas quando o mar não está gelado. Os navios chegam com combustível, mantimentos alimentares, peças sobressalentes e maquinaria. A carga é distribuída pelas aldeias que dependem do abastecimento da capital. Os edifícios públicos têm aquecimento central. As equipas de técnicos verificam caldeiras, tubagens e geradores. Quando algo falha, o trabalho é interrompido até ser reparado. Nos bairros mais antigos, as passadeiras entre os blocos são seladas com placas de metal para impedir a entrada de vento. Além de Anadyr, aldeias mais pequenas estão espalhadas por todo o território. Alguns estão perto do mar, outros em zonas de tundra e vários em percursos utilizados pelos pastores de renas. Cada local tem entre 100 e 1.000 pessoas, dependendo da estação e dos recursos disponíveis. Em Lavrentia, um povoado costeiro, existe uma pista de aterragem e um centro cultural. Em Egvekinot, que fica numa baía abrigada, existe uma central hidroelétrica e oficinas mecânicas. Uelen, no extremo nordeste, é famosa pelos seus escultores de ossos e tradições marítimas. As aldeias têm escolas, armazéns e pequenos centros médicos. Alguns estão ligados por estradas de cascalho. Outros dependem de rotas de neve ou de viagens de helicóptero. No verão, quando o solo se torna mole, são utilizados veículos com tração especial. No inverno, os trenós e as motos de neve são os mais utilizados. As casas nas aldeias são feitas de madeira, blocos ou painéis pré-fabricados. São erguidas sobre estacas para que o calor não derreta o solo gelado. As janelas têm vidros duplos e as portas são reforçadas. Muitas casas partilham o espaço com galinhas, cães ou geradores elétricos. As pessoas organizam-se para manter as áreas comuns.
De vez em quando, limpam a neve, verificam as caldeiras e reparam os telhados. As ferramentas são partilhadas entre vizinhos. Se alguém precisa de ajuda com combustível ou lenha, alguém traz o que falta. As crianças brincam em pátios rodeados por painéis ou no interior das salas de aula. Há balanços adaptados ao clima, bolas que não se partem com o frio e zonas de reunião dentro das escolas. Quando neva muito, as aulas são canceladas ou realizadas dentro das habitações. Cada aldeia tem o seu ritmo. Em algumas, a música pode ser ouvida através das janelas. Noutras, o som vem do vento. O que todos têm em comum é o hábito de suportar as intempéries, cuidar do que tem e mudar-se com apenas o suficiente para continuar a viver lá. Comida de verdade, carne congelada, gordura grossa e chá fervente. A alimentação em Chukotka depende do clima, da distância e da disponibilidade em cada região. No litoral, a dieta básica inclui carne de foca, gordura de baleia, peixe congelado e marisco. No interior, consome-se carne de rena, ossos cozidos e vísceras preparadas de acordo com receitas antigas. O peixe é consumido cru, seco ou congelado. É cortado em tiras, armazenado em sacos de pano e partilhado com a família. O gelo natural conserva os alimentos durante semanas. Durante as férias, é preparado em grandes tabuleiros com molhos caseiros ou acompanhado de gordura animal. Os Chukchi costeiros caçam focas e utilizam-nas para tudo: carne, gordura, pele e ossos. A carne é cortada em pedaços grandes, cozinhada ou consumida crua. A gordura é armazenada em cubos e espalhada sobre outros alimentos. As peles são secas ao ar e também utilizadas na culinária como tábua de corte. Nas aldeias do interior, a rena é o alimento básico. É consumida inteira. A língua, os olhos e o coração são considerados parte do banquete. O sangue é misturado com ervas ou aquecido em recipientes de metal. As costelas são assadas no fogo ou fervidas com raízes. A gordura é armazenada como reserva energética. É adicionada a sopas, servida simples ou combinada com carne seca. Alguns idosos comem gordura diretamente para manter o corpo quente durante o inverno. O costume é transmitido desde a infância. No verão, são colhidos frutos silvestres. Mulheres e crianças saem para procurar mirtilos, framboesas do norte e raízes comestíveis. São consumidos frescos ou transformados em geleia simples, sem açúcar. São também secos ao sol e armazenados para o inverno. Os produtos que chegam de outras partes incluem farinha, arroz, açúcar, chá e conservas. São distribuídos por caminhões, aviões ou navios. Quando chegam, as famílias compram a granel e distribuem pelos vizinhos. Alguns alimentos são entregues através de cupons ou listas de pré-distribuição. O pão é escasso e muito valorizado. Em alguns locais, a cozedura é feita em fornos antigos adaptados para utilizar combustível local. Bolachas secas, carne enlatada e sopas instantâneas fazem parte do estoque doméstico. Cada família constrói o seu próprio estoque com o que obtém durante o ano. As bebidas mais comuns são o chá quente e o caldo de carne. São servidos a qualquer hora, especialmente quando há convidados. Nas celebrações, prepara-se uma bebida com leite de rena ou ervas colhidas no verão. Em algumas aldeias, os líquidos tradicionais são também fermentados em recipientes selados. Durante os festivais, os melhores pedaços são colocados na mesa. A carne é cortada com facas grandes e servida sem pratos. Todos comem sentados em círculo. As crianças aprendem desde cedo a reconhecer os cortes e a esperar pela sua vez. A ordem de distribuição segue costumes ancestrais. A comida não é desperdiçada. As sobras são guardadas para o dia seguinte ou oferecidas aos que chegam mais tarde. Em algumas casas, a gordura e o peixe são colocados em recipientes especiais à entrada para serem partilhados com os vizinhos ou convidados. Comer em grupo faz parte da rotina. Quando não há antenas, como espalhar a notícia em Chukotka? Em Chukotka,
a comunicação depende da localização, do clima e dos recursos locais. Nas grandes cidades, como Anadyr, existe ligação por satélite, acesso limitado à internet e redes de telemóveis que operam de forma intermitente. Nas pequenas cidades, o sinal é fraco ou chega apenas a determinados pontos. Alguns utilizam antenas especiais instaladas em telhados. Outros ligam-se através de dispositivos que apontam para o céu e captam satélites. A velocidade varia e, por vezes, apenas permite o envio de mensagens ou a verificação de notícias. Chamadas de vídeo ou ficheiros grandes raramente são utilizados devido à lentidão do serviço. As chamadas telefônicas são feitas em áreas específicas onde existe cobertura. Muitas pessoas vão para terrenos altos ou perto de estações repetidoras para obter sinal. Em dias nublados ou tempestuosos, as linhas caem ou não tocam. Algumas famílias têm rádios de ondas curtas para comunicar com outras famílias. Nas aldeias sem sinal, as mensagens são gravadas em gravadores e enviadas por alguém que se desloca à aldeia vizinha. As pessoas passam as notícias em papel ou em bilhetes manuscritos. Quando alguém visita outra comunidade, recebe cumprimentos, recados e informações para serem entregues pessoalmente. As escolas e os escritórios têm acesso prioritário à internet. É utilizada para enviar relatórios, verificar e-mails e descarregar materiais. As ligações são caras e pagas à hora ou por pacotes limitados. Os técnicos locais fazem a manutenção das antenas e verificam os equipamentos quando a rede falha. Nas rádios comunitárias, os comunicadores leem mensagens, listas de voos ou boletins meteorológicos. Por vezes, anunciam consultas médicas, datas de pagamento ou reuniões. Os ouvintes telefonam ou enviam bilhetes para cumprimentar os seus familiares. A rádio serve também para traduzir entre as línguas locais e o russo. Em várias aldeias, as línguas nativas estão preservadas. Os idosos falam Chukchi, Yupik ou Eveno em casa. Nas escolas, as crianças aprendem russo como língua principal, mas algumas também estudam a língua da família. Os professores que falam ambas as línguas traduzem o conteúdo ou explicam em ambas as línguas. Salas de aula pequenas e cadernos de neve. Em Chukotka, as escolas seguem um sistema organizado pelo Estado. Existem escolas nas cidades e em várias aldeias, embora a distância exija que alguns alunos vivam em internatos durante o ano letivo. As aulas começam no início de setembro e prolongam-se até ao final de maio, com intervalos devido ao clima ou às atividades locais. Os alunos chegam com roupa térmica, botas grossas e mochilas preparadas para a neve. Em dias de ventos fortes ou tempestades, os pais decidem se é seguro sair. Nas zonas com internatos, os alunos permanecem em casa durante semanas, com horários definidos para as aulas, refeições e descanso. As principais disciplinas são matemática, russo, história, ciências e arte. Em algum Os animais que sobrevivem como eles, Chukotka alberga animais que se adaptaram a um ambiente hostil. Cada espécie desenvolveu as suas próprias formas de suportar o frio, atravessar o gelo ou procurar alimento durante longos meses sem sol. A relação entre as pessoas e os animais não se resume apenas à caça. Há também observação, respeito e cuidado nos seus encontros. O urso polar desloca-se pelas zonas costeiras. Atravessa o gelo marinho em busca de focas e peixes. O seu tamanho, força e velocidade fazem dele um dos animais mais observados por quem vive perto do mar. Ocasionalmente, aproxima-se de aldeias em busca de alimento. Quando isto acontece, as patrulhas são ativadas ou um alarme é acionado. A raposa do Ártico muda de cor consoante a estação do ano. No inverno, a sua pelagem é branca e no verão torna-se cinzenta ou castanha. Alimenta-se de roedores, ovos, restos de caça e, por vezes, de lixo, se encontrar algum perto de povoações. Move-se silenciosamente e faz tocas em zonas elevadas ou perto de rochas. A rena faz parte da paisagem. Movem-se em manadas e seguem rotas marcadas por grupos humanos. São uma fonte de carne, pele e ferramentas. Nas aldeias que criam renas, os animais são vigiados a pé ou em motos de neve.
Quando um predador é detetado nas proximidades, os tratadores agem rapidamente. Os lobos vivem em áreas abertas e deslocam-se em matilhas. Seguem as renas à distância e atacam sempre que encontram uma oportunidade. As famílias que cuidam de manadas conhecem as suas rotas. À noite, montam barreiras de ramos, acendem fogueiras ou revezam-se na vigilância. O confronto nem sempre termina com tiros. Por vezes, o barulho ou as luzes são suficientes. As morsas e as focas habitam zonas costeiras e reúnem-se em blocos de gelo. As focas são caçadas pelos habitantes locais pela sua carne e gordura. A caça é feita através de métodos tradicionais. Os limites de captura são respeitados para evitar perturbar o equilíbrio ambiental. As aves migratórias chegam no verão. Patos, gansos, andorinhas do mar e outras espécies nidificam em lagoas, tundras e gelo derretido. As crianças observam-nos e os adultos caçam alguns para complementar a sua dieta. As penas são utilizadas para ornamentos ou como enchimento de roupas. As aves partem no final da estação quente. Extrair ouro do solo congelado. Minas no meio do nada. Chukotka possui depósitos de ouro, estanho, carvão e outros minerais. Várias áreas do território foram exploradas por empresas que extraem recursos subterrâneos ou em rios gelados. As operações de mineração começaram na época soviética e continuam com empreendimentos privados ou conjuntos. Em zonas montanhosas, o solo é perfurado com maquinaria pesada. A escavação ocorre durante os meses de clima mais estável. Quando chegam os invernos rigorosos, as operações são reduzidas ou transferidas para ambientes fechados. Os equipamentos são instalados perto dos depósitos para evitar perdas de tempo com o transporte. O ouro encontra-se em filões subterrâneos e em leitos de rios antigos. Explosivos, brocas e correias transportadoras são utilizados para mover as rochas. São então trituradas e os fragmentos valiosos são separados. O processo requer água, combustível e produtos químicos, que são geridos em campos fechados. Os trabalhadores vivem em alojamentos perto das minas. Dormem por turnos, comem em refeitórios comunitários e usam casas de banho partilhadas. Alguns ficam durante várias semanas sem sair. As equipas são organizadas para operar as máquinas, verificar tubagens e manter a segurança. O estanho e o carvão também são extraídos em algumas áreas. O estanho é utilizado para solda, peças eletrônicas e revestimentos. O carvão serve como fonte local de energia. As minas a céu aberto são escavadas por etapas. As minas de carvão possuem frequentemente túneis reforçados com estruturas de madeira ou metal. As estradas para as minas são feitas de cascalho compactado ou gelo. As rotas temporárias são construídas e utilizadas apenas durante determinados meses. Quando as temperaturas sobem, os veículos pesados não conseguem passar. Nestes casos, os helicópteros transportam peças, alimentos ou pessoal técnico. As empresas devem cumprir as regulamentações sobre resíduos, derrames e gestão do solo. Algumas instalam sistemas de controlo e estações de medição. Outras enviam relatórios periódicos às autoridades locais. Em alguns casos, as visitas de inspeção são organizadas pelo governo regional. As aldeias próximas das áreas mineiras recebem parte dos materiais, ferramentas ou serviços. Alguns residentes trabalham como motoristas, cozinheiros, seguranças ou assistentes. Outros prestam serviços de manutenção ou vendem produtos básicos. Quando há mais atividade, também há mais atividade nos povoados próximos. A procura de novos depósitos é realizada com recurso a equipamentos geológicos que medem, perfuram e recolhem amostras. Para lá chegar, são necessários cães, motas e paciência. Em Chukotka, o transporte depende do clima, da distância e dos recursos disponíveis. Cada estação muda a forma como as pessoas se deslocam. O que é utilizado no inverno é inútil no verão, e os veículos terrestres param por vezes por causa da lama, neve ou gelo. Nas cidades, as estradas de terra batida ligam os bairros, os edifícios governamentais e os armazéns. Os veículos mais comuns são as pick-up grandes, com tração às 4 rodas. Alguns utilizam tanques de passadeira para atravessar áreas com lama ou neve profunda. Os mecânicos locais adaptam as peças para resistir ao frio. Entre as aldeias, a deslocação é feita por estradas de gravilha, que são mantidas apenas durante a estação seca. Quando o degelo começa,
os pneus afundam e a viagem torna-se impossível. Neste momento, o transporte aéreo é a única saída. Os helicópteros chegam com mantimentos, passageiros ou pedidos médicos. No inverno, as motos de neve são essenciais. Funcionam com combustível armazenado durante meses. Os condutores seguem rotas invisíveis sobre lagos congelados, tundra congelada ou rios cobertos. Transportam bússolas, mapas de memória e galões extra. A navegação é feita com base em marcos naturais. No verão, quando o gelo recua, barcos de pequeno e médio porte ligam a costa. São utilizados para transportar carga, materiais de construção ou combustível. Em algumas aldeias, os pescadores emprestam os seus barcos para atravessar para outras aldeias. Cada barco tem o seu dono, a sua rotina e a sua área designada. Em áreas mais remotas, os trenós ainda são úteis. Estão equipados com madeira local e tiras de couro. Alguns puxam-nos com cães. Outros adaptam-nos com pequenos motores. Nas famílias que criam renas, os animais são utilizados como meio de transporte em terrenos irregulares. As crianças vão a pé para a escola, andam de mota ou de trenó. Quando neva muito, os professores avisam por rádio se as aulas estão a decorrer. Nos internatos, os alunos ficam semanas a fio para evitar viagens perigosas. As visitas familiares são feitas apenas quando o tempo está estável. O que não é dito: histórias silenciadas e regras invisíveis. Em Chukotka, existem histórias que não aparecem em livros ou mapas. Algumas são ouvidas em sussurros, outras aparecem anos mais tarde em ficheiros ou fotos armazenadas. Existem também formas de agir que se aprendem pela observação, sem que ninguém as explique. Durante o período soviético, foram montados campos de trabalho e postos de sentinela em áreas remotas. Algumas estruturas ainda estão de pé, com torres enferrujadas e quartéis vazios. Foram construídas por prisioneiros trazidos de outras regiões, designados para carregamento, mineração ou construção. Foram relatados acidentes, doenças e mortes por congelamento. As famílias locais recordam-se de ver fumo durante dias e ouvir ruídos constantes, sem saber o que estava a acontecer. Quando o sistema colapsou, muitas minas foram abandonadas. Algumas pessoas entraram em busca de ferramentas ou materiais. Em pelo menos 2 ocasiões, os grupos nunca mais regressaram. Anos mais tarde, caçadores encontraram corpos congelados entre os escombros. Não havia explicações claras. Em aldeias isoladas, ocorreram confrontos por causa de combustível, comida ou disputas familiares. O frio e o confinamento alteram o clima. Os líderes locais intervieram para distribuir o que estava disponível ou pedir ajuda, mas nem sempre impediram que alguém reagisse mal. O álcool também provocou incêndios por velas mal apagadas, acidentes de mota e brigas graves. As clínicas fazem o que podem, mas nem tudo chega aos grandes hospitais. Perto da costa, há relatos de barcos a chegar sem aviso prévio. Por vezes, trazem caçadores sem licença ou trocas descontroladas. Restos de animais protegidos, marcas de pneus e caixas sem registro, foram encontrados em algumas docas. As autoridades locais patrulham quando podem, mas nem sempre são suficientes. Entre os vizinhos, são seguidas regras não escritas. Por exemplo, olhar fixamente sem motivo é considerado uma violação. Os cumprimentos são feitos com gestos breves e olhar baixo. Ao entrar numa casa, as botas são deixadas à entrada e ninguém avança sem ser convidado. Cada espaço tem a sua própria ordem. Quem chega de fora comete frequentemente erros. Ninguém lhes diz o que fazer. Espera-se que observem, esperem e copiem o que veem. As regras são transmitidas com olhares, pausas e gestos, não com explicações. O que aconteceu, se foi grave, muitas vezes nunca é contado. Neste ambiente, marcado pelo gelo, pela distância e pelo silêncio, a vida continua. Tudo exige mais esforço. Nada é dado como garantido. Aqueles que lá estão aprendem a movimentar-se com cuidado, a resolver problemas sem ajuda, a suportar sem hesitações. O que para outros seria extremo, para eles torna-se rotina. Seguem em frente sem explicar, porque lá isso também faz parte da vida.